Uou, matemáticos de plantão! Vamos lá para mais uma aula número 2 então, divisores. Vem comigo que eu preciso te explicar isso aqui e tu já vai entender. Comecei assim então, divisores de um número natural. Considere a situação a seguir. Paulo comprou um novo jogo e, para aprender a jogá-lo, decidiu consultar o manual de instruções. Leia a seguir as duas regras desse jogo. Todas as 45 fichas devem ser distribuídas igualmente. Então veja, esse detalhe aqui para nós é importante, ó. Igualmente entre os jogadores. Podem participar no mínimo 3 participantes e no máximo podem ter 9 jogadores, 9 participantes. Então veja, temos isso aqui. Então tem que ser igualmente, no mínimo 3 e no máximo 9 jogadores, certinho? Então vamos lá. Comecei aqui com esse quadro que está logo embaixo aqui. Suposição. Digamos que o número de jogadores seja 3, como eu estou apontando aqui. Então a gente pega, divide 45 dividido por 3 e dá exatamente 15 fichas. Agora, se o número de jogadores for 4, dividindo 45 por 4 dá 11 fichas para cada um e sobra uma ficha. Então veja, olha só, se forem 5 jogadores, 45 dividido por 5 dá exatamente 9 fichas para cada um. Se forem 6 jogadores, 45 dividido por 6, 7 fichas para cada um e sobram 3. Basta fazer 6 vezes 7, 42, 42 mais 3, 45. Prosseguindo, se forem 7 jogadores, 45 dividido por 7, dá 6 fichas para cada um e sobram 3 fichas. Da mesma forma, 8 jogadores, 45 dividido por 8, 5 fichas para cada um e sobram 5. E finalmente, 45 dividido para 9 jogadores dá exatamente 5 fichas para cada um. Então, nós percebemos o seguinte, que apenas, deixa eu validar isso aqui, apenas as situações em que tivermos 3 jogadores, que mais? 5 jogadores, ou então 9 jogadores, nós teremos as 45 fichas distribuídas igualmente para todos os jogadores, em detalhes, sem sobrar nenhuma ficha. Nas outras situações, como temos aqui 4, deixa eu apontar isso para vocês aqui, ó. Nas outras situações, quando há 4, 6, 7 ou 8, sobram fichas. Então, só nas situações verdes ali, marcadas em verde, é que nós temos, então, o número de fichas igualmente distribuído entre os jogadores sem sobrar nenhuma. Essas 3 que eu destaquei importante, não é que as outras não possam, mas é nessas 3 em que não sobram, nenhuma ficha. A questão é o seguinte, é porque o 3 verde, 3, 5 ou 9, é porque o 3, o 5 e o 9 são divisores aqui que está entrando então para nós, ó, divisores do 45. Assim, veja, acompanhem essa situação. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui nessa situação. Olha só, um pequeno agricultor recebeu 2 mangueiras para montar seu sistema de irrigação. A primeira mangueira tem 45 metros e a segunda 21 metros. Então são 2 mangueiras, uma com 45 metros e outra com 21 metros. Deixa eu chamar a atenção para o que vem a seguir no texto. Olha lá, ó. O agricultor precisa cortar essas mangueiras em partes do mesmo tamanho. Então vai ter que ter mesmo tamanho. Se tem que ter mesmo tamanho, de modo que consiga obter um maior tamanho possível. Olha só, maior tamanho. Estou sublinhando para chamar a tua atenção.
Podemos resolver essa situação escrevendo todos os divisores de cada um deles. Então é isso que nós vamos fazer agora para entender. Olha só, todos os divisores. Vamos lá. Comecei com os divisores de 45. Assim a gente representa D 45. Olha lá, quem são os divisores de 45? 1 é divisor de 45, 2 não é divisor de 45, porque o 45 é ímpar. Dá para dividir 45 por 3, não dá para dividir 45 por 4. O próximo divisor de 45 é o 5. Depois, o próximo divisor é o 9. Depois, o 15. E, finalmente, o próprio 45. Percebam, se a gente pegar de duplinha a partir do meio, ó, deixa eu chamar a atenção aqui em verde, ó. Olha só, 5 vezes 9, multiplica, ó, a partir do meio, 5 vezes 9 dá 45, 3 vezes 15 dá 45 e 1 vezes 45 dá exatamente 45. Essa é uma maneira de testar se a gente escreveu corretamente os divisores. Agora tomemos os divisores de 21. Olha lá, quem são os divisores de 21? É 1. 21 é ímpar, então não dá para dividir por 2, agora dá para dividir por 3. 21 dividido por 3 dá exatamente 7, que é o próximo divisor. E depois, o próprio 21. Esses são os divisores de 21 e os divisores de 45. Agora percebam que 1 é divisor comum, é divisor tanto do 45 quanto do 21. O 3, além de ser divisor comum, ele é o maior divisor comum entre os dois. E isso a gente chama de máximo divisor comum, comumente apelidado de MDC. Máximo divisor comum, quer dizer, é o maior dos divisores comuns entre os números envolvidos, nesse caso 45 e 21. Então, voltando aqui nesse texto, ó, podemos resolver isso da seguinte maneira: os divisores de cada um dos números que indicam as medidas do comprimento das mangueiras. Então, o maior tamanho possível, vamos escrever isso, maior tamanho possível é 3 metros, que é o divisor comum. Certinho? Esse é o MDC. Mas pode ser que essa questão do MDC se torne muito longo, pode ser que os divisores de 45 e 21 sejam muito grandes, não quer dizer que sejam muito grandes, mas sejam muitos para listar. Então existe uma outra maneira de obter um MDC, que é assim, ó, a gente coloca os dois números, é muito parecido com o que a gente está acostumado a fazer, que é o MMC, e começa a decompor. Só que agora, para fazer a decomposição, nós só podemos pegar números primos que sejam divisores de ambos. Por exemplo, não dá para dividir por 2. Agora, ambos podem ser divididos por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. E 21 dividido por 3 dá 7. Percebam que se fosse o MMC, a gente poderia continuar dividindo o 15 e o 7. Vai lá, o 15 dá para dividir por 3, o 15 dá para dividir por 5. No MMC a gente continua, mas no MDC a gente para quando não é mais possível encontrar um divisor comum. Então, ó, o 15 só dá para dividir por 3 ou por 5 e o 7 só dá para dividir pelo próprio 7. Então, o que ficou aqui é justamente o MDC. Nesse caso, o MDC é entre 45 e 21. Logo, 3. Certinho? Então, veja. Olha só, atividades então, te convido para acompanhar comigo. Os professores estão preparando uma gincana gastronômica envolvendo os estudantes. A turma A é composta por, olha lá, ó, sublinha no teu texto, ó, tem 48 estudantes, enquanto que a turma B tem 42 estudantes. O objetivo é formar grupos, olha só, dica,
de mesma quantidade. Quer dizer, o que essa parte aqui do texto quer dizer? Que o divisor tem que ser comum, tem que ser um divisor tanto de 48 quanto 42. Sem misturar os alunos das duas turmas para que todos possam participar ativamente da competição e das atividades da gincana. Determine quantos estudantes deve haver em cada grupo. E tem um detalhe aqui que eu perdi no texto. Ó. É preciso ter a maior quantidade. Então, precisa de ser um divisor, precisa ser comum e precisa ser maior. Por isso que a gente vai atrás do MDC. Então, vamos lá. Pegando o MDC entre 48 e 42. Não esqueçam que só pode ser por divisores comuns. Então, vamos lá. Ó. Dá para dividir por 2, ambos são pares. 42 dividido por 2 dá 24. E 42 dividido por 2 dá 21. Percebam que 21 é ímpar, não dá para dividir por 2, mas tanto o 24 quanto o 21 podem ser divididos por 2. 24 dividido por 2 dá 8 e 21 dividido por 3 dá 7. E agora eu não consigo mais encontrar um divisor comum entre o 8 e o 7. É por isso que o MDC, agora a gente multiplica aqueles dois ali, ó. MDC 2 vezes 3 dá 6. Então, respondendo aqui a pergunta, determine quantos estudantes deve haver em cada grupo. Cada grupo deve conter 6 estudantes. Agora, olha B, quantos serão os grupos? Se eu quero saber quantos grupos, então eu vou pegar agora 48 e dividir por 6, que dá 8 grupos da turma A, e 42 dividido por 6, que é o MDC, isso dá 7 grupos da turma B. E assim resolvemos esse problema. Certinho? Ficamos por aqui então. Te aguardo no próximo encontro, tá? Um abraço a vocês.